Galera, se você acha que Mortal Kombat 2 é automaticamente melhor do que Street Fighter, você tá muito enganado. E o pior, galera, talvez o filme que seja mais nada a ver ou mais exagerado seja o filme que de fato entendeu a franquia dos games. Fala galera do Fenerd, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe. Eu sou o Lipe. Galera, hoje a gente vai falar de um assunto polêmico. Vai fazer um comparativo do que esses dois filmes podem estar trazendo pra nós nos dias de hoje. E galera, a gente vê hoje muitas comparações, a galera falando qual que é melhor, qual que é pior, só que talvez não seja sobre isso. Talvez seja qual adaptou melhor a sua estrutura do jogo, né? Qual tá sendo mais fiel, qual tá sendo mais honesto em comparação ao que a nossa franquia, aquela franquia que todo mundo cresceu jogando. Ambas, né? Acho que a gente pode falar. Tanto do Street Fighter quanto do Mortal Kombat 2. Exato, então a palavra pra esse vídeo é honestidade. Honestidade. Então, garçom, traga a vinheta. 2026, basicamente, para quem cresceu jogando muito no fliperama, na época de ouro, onde a gente tinha um jogo totalmente violento, um jogo de luta, um jogo sangrento e tudo mais, né? Mas por um outro lado... Street Fighter, né? Vamos falar dessa obra de arte, né? Pra quem cresceu jogando fliperama, não é do meu tempo fliperama, infelizmente. Eu peguei muitas coisas assim na era dos games, basicamente, da era digital. Mas a gente tá falando de Street Fighter. Ela chegou daquele jeito, meus amigos, colorida, um jeito caótico, um jeito absurdo. A gente pode falar hostil? Pode. Bem mais diferente do que era Mortal Kombat, bem mais diferente né? do que Mortal Kombat, porque eles quiseram puxar aquela essência do Street Fighter, o que é o Street Fighter. Por um lado, o Mortal Kombat tinha aquela pegada mais realista e mais sangrenta, e por outro lado, o Street Fighter era mais cartunesco. Por isso que hoje a gente tem essa rivalidade do que é melhor e o que é pior, né? É verdade. São públicos diferentes. São públicos diferentes, são pessoas diferentes, são gostos diferentes, são culturas totalmente diferentes. Sim. Se a gente parar pra ver. A gente não pode nem falar que um espaço no mesmo período tinha um outro, porque não existe isso. Porém, se você for parar pra ver, tem muita gente que faz comparativo, só que as pessoas fazem isso da forma errada. E hoje, infelizmente, elas estão levando isso pro mundo do cinema, que não tem nada a ver com o que é a proposta. Já acho que a gente pode falar de ambos os filmes? Sim, sim. Uma outra questão, galera, é que por mais caótico que possa parecer a franquia do Mortal Kombat, onde a gente tem deuses, tem personagens que fogem da curva, muita violência e tudo mais, quando o filme tenta trazer isso daí, emendando, criando uma história que às vezes não tem no game, pode parecer que fica um pouco sem sentido. Então, talvez esse seja um problema, sabe? Diferente do Street Fighter, que eles olharam e falaram assim, não vamos seguir por esse caminho. Não precisa fazer sentido, né? Não precisa fazer sentido, porque, cara, a gente tá falando de Street Fighter, uma coisa mais cartunesca, mais anime, uma coisa mais multicultural, mágico, né? Poder, de magia. Não que o Mortal Kombat não tenha. Tem suas variações, tem suas vantagens, tem sua cultura. Mas a gente tá falando de algo cultural, algo que já vem do próprio criador mesmo, da própria cultura dele. Algo que, por exemplo, não se leva tanto a sério, né? Porque não, exatamente. A diferença do primeiro Mortal Kombat lá, o filme das antigas lá, sim, ele é bom. Algumas pessoas já acham ele ruim e tal, mas a gente acha ele bom. Mas eles levam muito a sério. Já o primeiro Street Fighter, ele não se leva a sério. E por isso que ele é um filme divertido também. Exatamente. É um filme que, se você for parar pra ver, é um filme que eles não quiseram sair meio que da década de 90, basicamente. Diferente do Mortal Kombat, que já foi mais cheio de vida. Eles já quiseram sair do mundo dos games e pro mundo do cinema de uma forma diferente. Só que sem uma adaptação de forma adequada. Sem um bom diretor, vamos falar assim. Não tô falando mal do diretor que produziu os filmes que a gente acompanhou. E às vezes eles demonstram que eles querem sair do cinema pra ir, dos games pra ir pro cinema, só que eles não têm a estrutura de forma correta. Então acaba fazendo uma salada, uma bagunça e acaba vencendo aquele que é mais honesto, algo que a gente conhece. E galera, se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal, tudo bem? Mas, galera, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Desde quando a adaptação de jogos precisa ser só sobre realismo? Por que a gente não abraça total a pirotecnia que é os jogos, por exemplo? Exatamente, porque se a gente for parar pra pensar, né, Fê? Igual, por exemplo, eu acho muita bizarrice a gente tá falando do Mortal Kombat, Street Fighter com a camiseta do Dragon Ball. Sim, exato. Entendeu? Não faz muito sentido. Mas se a gente for parar pra pensar por outro lado, Street Fighter, ele nunca entrou nessa vibe de concorrência. Se você acerta um Hadouken, se você erra a metade dos golpes, por exemplo, a gente não quer saber se vai sair perfeito ou não, porque a gente sabe que não vai sair. Porque, galera, Hollywood tem a mania de querer tentar corrigir as coisas, né? Só que um game como Street Fighter ou Mortal Kombat não precisa ser corrigido. Porque a gente tá falando de game, risca, né? Porque se a gente for falar de videogame, cara, videogame ele quer o quê? Ele quer trazer uma sensação de êxtase pra você. Exato. De diversão, de uma coisa bizarra acontecendo, de uma coisa que você olha e você fala, mano, realmente é videogame, porque isso não é real. E a gente sabe que Street Fighter e Mortal Kombat é bem longe de ser real. Eles brilham muito quando eles seguem o que é os games, exatamente, né? Quando a gente fica feliz quando vê, por exemplo, Get Over Here, ou Hadouken, ou então Shoryuken, Midyuken, Midnight Club, esses bagulho, tá ligado, mano? E agora, galera, a solução definitiva, porque para pra pensar um pouco, qual foi de fato a última adaptação baseada em games que você viu que de fato respeita a história dos games? Nenhuma, porque basicamente Hollywood tenta corrigir que os games
tentam fazer de forma diferente. Exatamente, porque se a gente for falar pro lado pessoal, gente, a gente tá falando de Street Fighter e Mortal Kombat. Aí você pode ir nos comentários e falar assim, mas teve The Last of Us. The Last of Us é uma série, nós estamos falando do filme. Porque a gente sabe que se a gente for adaptar, não vai ter sentido colocar uma série que tem diálogos, tem muitas estações assim pra fazer um filme. Sim, não vai ficar enquadrado. Até porque o The Last of Us ele tenta ser realista. Exatamente. Porque o jogo é realista. Fiel, Né? Eles tentam ser fiel. Diferente de jogos não tem como você transformar o Mortal Kombat e o Street Fighter em realismo, né? Porque eles não são... nós estamos falando nessa comparação. Não significa que não tenha live action ou jogos assim, baseados em filmes baseados nesses jogos que não sejam ruins. Sim. Né? Bem que ultimamente tá tudo sendo. O que a gente quer como fã, no final do dia, Exato. ver aquela adaptação sendo bem adaptada. Não quero ver Hollywood corrigindo algo que não precisa ser correção, sabe? Não quero ver um Street Fighter realista, não quero ver Mortal Kombat sendo realista. Não, a gente só quer se divertir como a gente se diverte jogando. Exatamente. Porque é igual a gente falou, as pessoas estão vendo isso como uma competição. Gente, não é uma competição. Então, galera, chegando ao final do vídeo, você deve estar se perguntando, pô, caí num bait. Eu cliquei no vídeo, quero saber qual que é melhor, qual que é pior. Só que esse vídeo não tenta responder pra você qual que é melhor, qual que é pior. A gente tenta responder qual que é mais honesto. Exatamente. Qual que é o videogame mais divertido? A gente pode usar essa frase? Qual que abraçou mais o jogo, Qual né? que abraçou mais o jogo? Street Fighter ou Mortal Kombat? Qual que foi mais fiel à sua essência? Exatamente. Qual que eu vou baixar no meu videogame? Qual que eu vou trazer meu primo pra jogar comigo? Ou pra assistir comigo, né? E outra coisa, meu amigo, se o algoritmo levou você pra esse vídeo, que nós estamos dentro da história. Pô, se o algoritmo trouxe você pra cá, Já se inscreve, já não perde tempo. Deixa o like, compartilha com seus amigos aí, com sua mãe, com seu pai, com seu tio que te ensinou a jogar Mortal Kombat. Com certeza ele te ensinou, com seu tio de 35 anos, de 40, com certeza ele te ensinou a jogar fliperama no Mortal Kombat. E o Mortal Kombat no Que burro, dá 0 pra ele. Depois dessa, que a força esteja com vocês. Bom dia, galera. Bom dia. Vamos que vamos.